Olá, boa tarde, pessoal. Vamos só esperar aqui a Aline entrar. Olá, Thiago, Oi, tudo Aline. bem? Boa tarde, tudo bem? Então tá bom. Muito bom. Tava só Vamos avisando aguardando. aqui. A hora passou rápido, né? Porque eu É olhei aqui e falei, verdade. nossa, já tá o horário da live. Vi que você estava ao vivo já. Falei, olha, deixa eu correr. Eu entrei um pouquinho antes aqui, porque como eu comentei contigo, eu não sou um expert das mídias sociais, Sim, então mas é eu entrei aqui tranquilo. um pouco antes para garantir que ia dar tudo certo. Tá tudo certo. Tá ótimo aí. Legal. Tudo bem? Tudo bem. Bom, muito boa tarde. Boa tarde para o pessoal que está entrando aí. Eu queria agradecer então a Aline, que topou fazer essa live com a gente aqui do Blue Jack. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Quer dar mais uns minutinhos para a gente começar? Thiago, Legal, mais vamos dois esperar mais um pouquinho. minutinhos? Beleza. Eu até estava avisando as pessoas que era no meu pessoal No e no do Blue Instagram. Jack. Vou até aproveitar para mandar aqui o aviãozinho aqui para as pessoas Beleza. enquanto eles estão entrando. Você está em Curitiba, né, Thiago? Isso. Na verdade, eu estou mais precisamente em Quatro Barras, que é a zona metropolitana de Curitiba. Ah, tá melhor ainda. Sim. Deixa eu só ver aqui se dá para enviar mais alguns. Aqui tá um super sol aqui nas minhas costas. Deixa eu mandar mais algum online. Tem alguns que estão entrando aí. A gente já fala. Já usou uma câmera de mediação, Thiago? Não, não. Ainda não? Ainda não. Então eu vou ter que te convencer a usar, então. O mais legal é que assim, eu não conheço muito da área de direito, eu estou aprendendo, né? Eu já Sim, aprendi bastante coisa com o Blue Jack, mas eu sim. sou da área de tecnologia. Sim, Então, isso é bom porque eu posso fazer perguntas bobas, assim, né? O pessoal fala, sim. poxa, mas você é advogado, está fazendo uma pergunta dessa? Não, eu não sou Não é advogado, então eu posso advogada. fazer perguntas bobas. É o que o pessoal chama de é, a coisa do principiante, né? O principiante pode fazer Sim, as perguntas que parecem bobas, mas na verdade às vezes tem algum fundamento. tá, não tem nada. Quando você quiser começar, fica à vontade. Já são Beleza, acho 4. que batemos aqui o nosso horário, então, novamente, muito obrigado por ter participado, ter aceitado aí o convite para participar dessa live com a gente aqui no Blue Jack. É um prazer, uma honra ter você com a gente. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre mediação, né, plataformas de mediação e como isso pode contribuir, com o sistema judiciário como um todo. Então, primeiramente, eu queria que você falasse um Sim, pouco aí do seu histórico e contar para a gente como é que você chegou aí na Target Diálogos, né? isso. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. É muito bom estar nessa posição aqui de convidada também, que eu tenho feito bastante live por aí. Mas é importante a gente trazer também, porque a ideia que a gente tem tido, e na Target a gente faz desde 2 anos já, esses Target Talks, e que aí acabou virando live. Bacana. Então a gente chegou aqui nas lives por isso. O que eu tenho visto? Desde 2013 eu fui apresentada para mediação. Eu trabalhava no Itaú, então a gente já tinha várias formas de desjudicialização lá. Então, eu fiz parte de um projeto lá de gestão diferenciada de transformação do contencioso. A gente ia para o Brasil inteiro, e naquela época, Tiago, era muito pauta concentrada, dar treinamento para os prepostos, se comportarem de uma maneira diferenciada, trabalhar um pouco de os judiciários diminuírem e entenderem que a empresa estava à disposição das pessoas para resolver os conflitos. Nem sempre os conflitos iam na empresa antes de resolver. E a gente mostrar para o judiciário que a empresa estava sendo diferente, estava pronta para atender, que é aquilo que a gente falou um pouco do sistema multiportas, né? Que são todas aquelas portas que tem para que as partes procurem as empresas quando tem problema e que com base nisso resolve e não precisa ir para o judiciário. E isso a Legal. tecnologia Diferentes pode caminhos, né? ajudar. Exatamente. Porque o judiciário, na verdade, ele demora, ele tem um custo elevado,
né? E muitas vezes as empresas conseguem resolver, porque para a empresa é importante ter o cliente com ela, né? Então, isso que eu acho que é o mais relevante. O que a gente foi identificando, que desde 2010 teve uma resolução do CNJ que falou sobre o caos do judiciário, que isso é notório para qualquer área, né? Que o judiciário tem bastante processo, hoje é próximo a 125 mil processos, tá? Então, às vezes fora, muitas pessoas falam, nossa, mas então tem um processo para cada brasileiro? Sim, se pensar que tem duas partes, isso é muito assustador, né? Sim, Só sim. que a gente tem muito Volume absurdo. processo do próprios órgãos públicos, Fazenda Pública, Estado é um litigante importante, INSS, então tem muita coisa. E mais as empresas, né? Que são os grandes litigantes, a telefonia, bancos e por aí vai, né? Serviços em geral, né? Aqueles que a Serviços, gente gosta, né, sim, de de trabalhar, acionar, né? de muitas vezes Exato. acionar. E aí, o que foi identificado desde 2010? Que precisava ter uma ajuda do Conselho Nacional de Justiça com uma política pública para tentar diminuir esse volume de processos. E aí que foi a tal resolução 125 que trouxe alguns núcleos, Sejusques, câmaras privadas e a figura de um mediador, né, que é um Perfeito. terceiro imparcial que vai ajudar as partes a chegarem num entendimento, que pode ser um acordo ou não. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2015, Thiago, no mercado jurídico, a gente teve uma mudança muito grande, tanto do Código de Processo Civil, quanto a criação da tal lei de mediação, que prevê lá, em 2015, ela já prevê a mediação online, que é o que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, esse momento da mediação online no Brasil, né? Uhum. E a mediação privada, que aí só para ter um alinhamento, até para você que não é da área, você deve ter alguns seguidores que não são da área, a mediação, na verdade, ela pode ser feita em câmaras privadas, que são câmaras que atuam como se fosse o judiciário. Então, você me procura numa câmara e fala, olha, eu tenho um problema, por exemplo, com uma empresa X e eu quero acionar essa empresa. Ou eu tenho um problema no meu condomínio, ou eu tenho um problema de família. Então, as câmaras, elas atendem qualquer assunto, tá? Desde Independente empresarial, da empresa que eu estou acionando ou do problema que eu quero independente. resolver. E aí a gente vai até Legal. a empresa, faz um convite para que ela participe dessa mediação. E é um ato voluntário a mediação, tá, Thiago? O fato da gente Uhum. convidar não quer dizer que a pessoa precisa ir. Perfeito. No judiciário tem um artigo que fala que as partes deveriam passar pela mediação, tá? Então, tem o artigo 334 que fala que é possível audiência de mediação a qualquer tempo. Se as partes não querem, elas devem escrever na petição inicial que elas não querem. Mas o juiz pode mesmo assim encaminhar, tá? Eu sei juízes que as partes falaram que não quiseram, mas mesmo assim o juiz tentou porque é uma faculdade dele passar pela mediação, tá? Perfeito. E aí, naquelas multipotes, então a gente tem saque, ouvidoria, consumidor.gov, né? A gente tem também os PROCONs, tem muito PROCON que está online, hoje em dia tem os aplicativos do PROCON. A gente tem as câmeras físicas e online, né? Depois da minha visão, que lá no final, que é o judiciário se precisar. E aí é bem importante destacar aqui, aproveitando esse público diferenciado seu, Thiago, que ir atrás de uma câmera ou ir na ouvidoria ou no consultor não impede que depois a pessoa entre com uma ação judicial. O que ela precisa é dar a oportunidade para as empresas de resolverem Tentar seus resolver isso problemas. antes da ação, né? Sim, e aí a gente tem várias Perfeito. empresas que tem lá, que são dados públicos do CNJ, por exemplo, o Mercado Livre, o próprio Banco Itaú, que fizeram movimentos de desjudicialização. Por exemplo, o Mercado Livre ele tem lá uma mediação atípica onde as partes se falam se tem algum problema com o consumidor. Através E alguém da própria da plataforma plataforma você deles. tem ali uma Sim. ferramenta de mediação. Sim, que é Ah, bem bacana. parecido, porque um caso clássico que a gente tem de mediação online é do próprio eBay, né? Então, o eBay lá fora, um caso clássico deles é que eles resolviam essa mediação online para avaliar se a pessoa está certa ou não e fazer com que as partes conversassem, tá? Então, Uhum. isso é uma prática super constante, a Amazon também. Então, você tem como se fosse uma decisão, né? Um terceiro que vai, por que a gente chama de mediação atípica? Porque alguém vai decidir com quem vai ficar quem está Quem está certo ou certo e quem está não. errado. Exatamente. Numa Sim. mediação, isso não acontece com o mediador. Isso é bem importante a gente frisar. Porque o mediador, na verdade, ele vai ajudar as partes a conversarem.
tá? E E aí elas têm pode que chegar ser, num acordo ali ou se não. for objetivo, ou um entendimento, porque muito também é um entendimento, uma falta de conversa, ou é a cor do produto que veio errado, ou é o tipo do produto, mas a pessoa também tem uma certa participação nisso, né? Que ou ela não escolheu, ou não especificou, ou ela sequer falou para a empresa que estava errado. Então é importante Uhum. também a gente ter esse bom senso de buscar ajuda nesse momento, né? E aí, no momento de pandemia, essas ferramentas, né? Então, a mediação tá com tudo nesse momento, ou deveria, pelo menos. Por quê? Porque a gente consegue ser online, né? Essas câmaras privadas, elas são credenciadas aos tribunais. Então, pelo Brasil todo tem câmara credenciada aos tribunais. Então, isso é bem importante. Gera um título executivo, né? Extrajudicial, judicial. Isso quer dizer o quê? Que as partes, na verdade, elas podem executar se você não cumprir. Eu fecho um acordo com você, vou adquirir uma tecnologia aí da Bluejack, e aí você não me entregou o serviço. Eu não preciso ir no judiciário. Se você não cumpriu o que a gente combinou por meio de um termo de mediação, eu vou executar direto no judiciário, Ah, legal. tá? E aí, qual é a garantia disso? Na verdade, o que eu tenho que garantir como Câmara? Só para você ter para a gente alinhar também com as pessoas saberem disso. Eu tenho que ter um lugar, né? Tenho que ter uma plataforma, eu tenho que ter alguns requisitos tecnológicos, tem um provimento, aqui em São Paulo, falando especificamente, tem um provimento que eu tenho que seguir, que eu tenho que ter algumas capacidades, algum ISO, lei de proteção de dados, guardar por X tempo, os acessos. É a questão da LGPD aí também, né, que Já está acaba, a chegando. gente já está até começando nisso, porque o meu sócio na Target, ele atua nisso, então a gente já está saindo Ah, bacana. certificado Já com tem isso. isso é Mas importante. o meu parceiro é a Plusoft, do Concili já, então a gente já saiu com todos aqueles ISOs que você sabe que é necessário para a segurança da informação e compliance. Então a gente Uhum. acaba já saindo à frente disso. Um outro Perfeito. ponto é que esses mediadores, eles também têm que ter curso, Thiago. Não é qualquer pessoa que pode ser mediador, tá? Mas ele precisa ser um advogado ou não? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O legal da mediação, que é brilhante, qualquer pessoa com um curso superior, formado há 2 anos, pode ser mediador, Thiago. É Olha, multidisciplinar. bacana. Então, isso também, nesse momento de dificuldade, de mercado de trabalho, a mediação pode sim ser uma opção. E posso te falar que Uhum. grandes mediadores não são advogados, tá? Até porque traz um olhar diferente, né? Às vezes Muito, o muito. pessoal que já está mais enviesado, vamos dizer assim, né? Já tem Sim. um histórico e tal, acaba olhando a coisa de uma maneira diferente. Isso ajuda pra caramba, Thiago, porque quando você tem, normalmente a gente pode fazer uma mediação com 2 mediadores, que é uma comediação, e é justamente essa multipartes que faz a coisa ficar interessante, com que as pessoas falem, se entendam, né? Porque a gente tem algumas ferramentas de mediação interessante, aí entrando um pouco na mediação. Só para complementar, esses mediadores fazem curso, então as pessoas que tiverem interesse têm que procurar curso em escolas credenciadas à escola da magistratura. O CNJ credencia escolas para dar este curso, tá? Uhum. Que é de 40 horas teóricas e agora eu acho que passou para 80 horas práticas. E aí pode ser em câmaras privadas ou em próprios centros judiciários de solução de conflito nos tribunais. Então é bem Legal. Ele sério seria isso. tipo um estagiário de mediador fazendo essas 80 horas. É isso. Exatamente. Mas Muito resolvendo problemas reais. Tipo, reais, exatamente. E aí tem uma perfeito. possibilidade que o Código de Processo Civil e a própria lei de mediação tem, que hoje, Thiago, e aí eu estou te falando no momento bom, o judiciário pode me mandar casos também para as câmaras privadas, Legal. Isso eu né? até vi algumas notícias, né, que os Sim, eles estão tribunais estão usando incentivando, as né? ferramentas online, né, para resolver esse tipo de conflito. Sim, a gente aqui em São Paulo, especificamente, a gente recebeu um e-mail do tribunal para avisar quais câmaras estavam prontas dentro daqueles critérios que eu coloquei que já existem. E aí a gente Perfeito. já começou a receber casos. E aí, aqui em São Paulo, foi bem curioso, que o juiz foi bem ousado. Até ele fez uma live com a gente. Ele mandou casos que não têm citação, Thiago, porque muitos oficiais de justiça também estão acometidos com Covid. Então, eles não estão conseguindo citar. Nossa, Então, estou deixando para citar complicado. aqueles casos bem relevantes. E olha que curioso, a gente já recebeu alguns casos e a gente está entrando em contato, aí o advogado fala, não, mas não foi citado ainda. Aí a gente fala, não, você pode ou não, é um convite, é um ato Uhum. voluntário. Se você quiser Sim. ou não participar, a gente está a postos. Então tem sido super legal, porque de todos que a gente recebeu hoje,
70% quiseram resolver antes. Olha que bacana. Bacana. E aí, é bom para todas as partes, na verdade, né? Se eles Sim, conseguirem chegar num acordo, leva menos tempo, menos dinheiro, né? Menos estresse, sei lá. Né? sim, sim. E aí, uma coisa interessante que a gente também pode destacar aqui é que, em muitos casos, não tem problema. Se for justiça gratuita, as câmaras têm que fazer 20% do seu volume gratuitamente. Uhum. Então, no meu caso, eu fiz algumas gratuitas, mas teve uma que uma das partes não era gratuita, a gente acabou falando um valor. E aí foi tão interessante que as duas partes concordaram em pagar, elas até dividiram, apesar de ter justiça gratuita. Então, assim, é bom a gente trazer essa parte prática, porque é muito interessante para você ver como isso é acessível, né, Thiago? Por exemplo, quando a gente falou, Perfeito. você nem conhecia. E aí, olha como a Sim, gente já sim. está crescendo. Isso vale para contratos empresariais. A gente Sim. Tem pode alguém que mandou colocar. uma pergunta aqui, ó, quais seriam as vantagens para empresas optarem por mediação para tentar evitar os processos? Pode ser preventivo? Pode, é muito interessante até que seja preventivo, né? Porque hoje a gente fala que existem aqueles desenhos de solução de conflitos que nada mais são do que achar aquela causa raiz que a gente sempre falou, Uhum. né? Ah, vamos achar a causa raiz dos problemas, né? E você fazendo um desenho de todas as áreas da empresa que tem contatos com o consumidor, com as partes, a gente acaba tendo essa oportunidade de resolver preventivamente. Aí, como pode ser preventivo? Colocar as cláusulas de mediação e arbitragem no próprio contrato. Se não tiver, as partes podem optar por querer participar, e aí tem um termo de aceite da mediação que você quer participar, então pode ser preventivo, mas também pode ser depois. Se eu tenho um Uhum. contrato com você que não prevê mediação, não é por isso que eu não posso levar para mediação ou Legal. arbitragem, né? E para as empresas, a vantagem que, ao meu ver, temos é de tentar resolver esse problema antes do judiciário, porque no judiciário acaba tendo aquela demora, e não só isso, o custo, né, Tiago? Porque a gente acaba tendo um custo maior e o cliente, normalmente as empresas querem manter esse cliente com ela, né? Sim. E aí, só um Custa mais, minuto. né, ter um cliente novo do que manter um cliente já existente, né? Então a ideia eu Sim, acho que é sim. E essa o tem ideal é vários manter o estudos cliente. sobre isso, né? Eu trabalhei um tempo na NET, né, que depois virou Claro e tal. Sim. E eles tinham toda essa análise. Então, o custo para você ter um cliente novo é absurdo, né? Então, é mais fácil manter um cliente existente satisfeito, de preferência. Exatamente. E aí na mediação é um custo conhecido, é confidencial, é exclusivo. Então as partes vão ver o melhor horário que elas podem falar, o melhor dia, né? Vão entender as razões de ambos, né? Então a gente fala que essas vantagens o fato de ser confidencial, ainda que seja eventualmente homologado pelo juiz, é confidencial também. Então, isso eu Uhum, destaco que é bem importante para as empresas estarem atentas a isso, a esse olhar mesmo para a mediação. bacana. E agora com essa questão da pandemia e da crise, todas essas dificuldades, eu acho que a coisa ficou mais em evidência ainda, né? Como Ficou, uma forma de resolver os problemas. sim. Teve até uma. Parece até que foi criado agora, né? Mas, tipo, Sim, já existe, como você comentou, né? sim. Já existe Muito bem, mas onde há estão bastante. essas câmaras, né? Essas câmaras estão aí, estão muito bem. Tem a mediação online, tem a Mediato, tem a TAG. A gente tem aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia, fora de outros estados, a gente tem quase 70 câmeras físicas Legal. e umas 10 online, tá? Ela é só online, ela não tem um espaço Então, físico, não precisa tem necessariamente ter um algumas, espaço físico. não precisa. Tem algumas que são híbridas, por exemplo, a minha eu tenho as duas coisas. A Mediato também. Aí a MOL não, ela é só online. E aí o Legal. Até grande. para o pessoal, então, o nosso público aí Sim, do Blue Jack, né? Estamos falando aí para as pessoas que querem empreender e montar as suas legal techs, né? E law techs, sim. tem E aí aí uma boa oportunidade. um grande parceiro, ou eu acho hoje da mediação, falando dos atores, né, de uma mediação e de todo o processo judicial no Brasil, eu acho que os advogados são essenciais. Eu sei que seu público tem advogados também, né? Sim, sim. Então é bem Bom, então importante. deixa eu aproveitar então e falar um pouco Sim, do Blue sim. Jack aí para o seu público, né, que Sim, também sim, provavelmente tem bastante tem. advogados. Nós somos um hub de inovação voltado para o mercado jurídico, né? Então, a nossa ideia é criar um espaço para justamente conectar todos esses atores, né? E a gente criou algumas verticais. Então, uma delas a gente chama de Wings,
que é um programa para fazer aceleração de startups, então as legal techs e law techs que estão querendo desenvolver o seu produto ou já têm um produto e querem alçar o voo, né? Então que a gente quer decolar esse produto, a gente vai dar todo esse suporte, mentoria, tem uma rede de advisors de diversas empresas para apoiar essas startups. Uma outra frente que a gente criou é a frente de corporate, então tentar resolver os problemas do departamento jurídico das empresas, né? E como a gente comentou aqui, né, a mediação pode ser uma solução para uma parte desses problemas. Então, ou a gente desenvolve pequenas soluções ali que não são produtos, mas coisas que vão resolver ali as pequenas dores do departamento jurídico, aquele trabalho manual chato que o advogado perde muito tempo fazendo, a gente Sim, consegue otimizar, criar robôs para automatizar esse tipo de coisa, ou então a gente conecta com alguma solução que já exista, né? Por sim. exemplo, a mediação. O que é super Uma útil, outra, né? O que é super útil. exato. Uma outra frente que a gente está trabalhando é a frente de treinamento mesmo, e capacitação dos advogados e dos empreendedores que querem trilhar aí o caminho na área jurídica, né? A gente chama de Nest, então é o Sim, nosso ninho do Blue Jack. E o Blue Jack, ele é a gralha azul, o sim. nosso símbolo aqui é o símbolo do Paraná. Aí tem uma questão que ele faz tem uma história, né, que ele come a araucária ali, o pinhão, e ele vai deixando isso pelo caminho e ele vai plantando as araucárias, né? Então a gente usou esse Nossa, super símbolo legal. Eu ia perguntar, viu? de, de plantar as novas ideias, né, e ajudar essas araucárias a crescerem. Super legal. Nossa, eu ia até te Então perguntar eu já qual que falei era a aí ideia do ninho. Eu achei super do Blue Jack. bacana, Então eu já super falei legal. aí um pouco do Blue Jack também. Muito legal. Peraí só um pouquinho que meu suporte quase caiu. Legal. Tiago, uma outra coisa que a gente tem visto de bastante importante e que a gente tem que tomar um cuidado com isso é para que não seja momentâneo, né? Como a gente estava falando, todo mundo está tendo esse acesso, essa possibilidade de experimentar esse online, né? Escolhendo experimentar ou não. Mas a gente tem visto que ainda tem uma resistência. Tanto que você vê que todos os despachos dos juízes têm sido neste momento de pandemia, né? Vamos usar as Digital. mediações online. E a nossa ideia é que isso não seja pelo momento de pandemia, mas sim que a gente consiga se manter, porque a gente já está olhando para o pós. Eu fiz algumas lives logo na primeira semana do dia 12 de março, eu já fiz uma falando o que o corona crise, que a gente tem chamado. Eu peguei carinhosamente de uma live que eu fiz com uma pessoa, até me achar a Aline, e ela chama de corona crise. Eu gostei disso. E qual que é a dimensão que a gente está tendo disso, né? Porque a gente está sendo exposto, todo mundo está conseguindo trabalhar online. Eu trouxe algumas empresas para falar com a gente quanto a tecnologia ajuda, e você sabe E tinha disso. muita restrição, né? Tipo, Sim, essa coisa do home office não funciona, não tem como medir, etc. E sim. agora tem que fazer, assim, é o único jeito. É o único jeito, e decisões importantes estão sendo tomadas dessa forma online, né? E Escolas funciona. estão garantindo, estão funcionando super bem, né? E aí que a gente tem esse grande desafio de mostrar também que as plataformas estão prontas para isso. Só que a gente tem alguns Legal. desafios, porque quando você está ligando, então te contando um pouco dessa prática, desses processos do tribunal, que era um público que não é um público mais descolado, um público de empresa, porque clientes já do online, do e-commerce, ele transita bem pela plataforma, né? Porque primeiro eu faço uma pré-mediação, então eu vou te ligar, falar, Tiago, eu sou da Target Diálogos, eu tenho a possibilidade de resolver seu conflito de forma online. Para isso, a gente Ele já comprou, tipo, no Mercado Livre, né? Ele sabe como é que exatamente, isso ele já funciona. comprou no e-commerce, no Carrefour Online, ele já teve acesso por N plataformas. Então aí é mais fácil. Agora você vai ligar para alguém que está discutindo uma guarda de filho ou alimentos e falar, olha, você precisa ter uma plataforma para entrar. Então a gente tem que ser simples, né? E aí os cuidados, meu maior desafio tem sido agora, para deixar meus mediadores bem tranquilos e tomando cuidado, por exemplo, como é que eu vou te ligar e garantir que você tá só você e sua esposa aí na sua casa, que você tem uma criança, que você tem filhos maiores? Quem vai participar dessa sessão de mediação na sua casa? Quem vai ouvir o que está Essa acontecendo? conversa, né? Porque Uhum. isso para mim, porque quando você está no online, é como se fosse essas duas telas, só que a gente coloca até 6 pessoas, então os advogados são bem-vindos na mediação online, tá? Então eu vou gerar um acesso via plataforma. No nosso caso, a gente usa Zoom, Teams, várias conectados na Tecnologias. plataforma, tecnologia. É legal. Só que sai
um caminho de dentro da minha plataforma, do meu chat, eu te dou o link. Então, você não vai entrar numa plataforma fora, ela já está conectada, né? E aí eu tenho que falar para a pessoa, você vai entrar, você aceita. Então, a pré-mediação foi muito que eu discuti com os juízes, e contando como estava sendo, e os cuidados que eles vão ter que ter também na mediação deles online, é muito de falar para eles o seguinte, primeiro convencer, treinar e ver o que é mais confortável para ele. Por exemplo, a gente tem feito pré-mediação pelo WhatsApp web primeiro do WhatsApp, para depois a pessoa entrar, para ela receber o link no WhatsApp, para ela entrar no meu chat, para ela entrar na minha plataforma. E aí o tempo, eu vou te falar que o tempo está muito maior. Apesar de eu ter sido ágil, eu consegui nesses casos, assim, nos últimos, acho que 15 dias a gente pode contar, uma média de uns 200 casos, a gente conseguiu quase 80% resolver na primeira sessão. Só que eu já tive praticamente 2 sessões antes. Que era passar... E um tempo maior isso. entre essas sessões. Exatamente. E também entender como que isso pode ser feito, porque a pessoa está insegura, em que momento. Eu posso te ligar? Tem gente que fala, não, mas como você pegou meu nome? Como você sabe? Aí eu mando o link do nosso credenciamento no tribunal. Assim, tal, Aí eu mando o e-mail que o tribunal... Teve 2 pessoas, olha que curioso. Eu tive que mandar o e-mail que o tribunal me mandou com o dado dela, entendeu? Sim, mas é para garantir que é uma fonte real, né? Porque, tipo, é meio Exatamente, porque nesse estranho mesmo, né? momento, você fala assim, mas eu não fiz nada. Teve um advogado que falou, mas não teve sequer decisão. Como você sabe desse processo? Eu falei, olha, o tribunal que me encaminhou. Então a gente está vivendo... Tem um trabalho de conscientização, né? De explicar para as Enorme, pessoas como é que isso funciona. Né? enorme. E esse espaço que você está me dando aqui é extremamente rico, porque a gente está atingindo públicos muito diferentes, né? E a gente consegue trazer o que a mediação pode fazer por você, sem contar o custo, que é bem menor. Porque a mediação a gente vai combinar antes, eu vou te falar, existe um valor por hora, existem tribunais que já pagam para os mediadores, a gente sempre se baliza por essa instrução do tribunal, mas na mediação online é sempre mais simples, porque o mediador não sai da casa dele, né, Thiago? Então, ele acaba tendo uma Tem um agenda custo no menor, dia né? de um custo bem menor, né? E é um valor fixo ali, ou varia isso por dependendo da ação? Então, hoje eu tenho feito uma variação, na verdade, dependendo do contrato que eu tenho com o cliente. Eu sou muito transparente com os meus mediadores, tá? Tem um valor Legal. mínimo que eu pago para eles e sempre pago, ainda que não aconteça a mediação, porque, por exemplo, eu posso marcar com você e você não entrar. Não foi. Naquele dia você não apareceu, mas o mediador ficou com a agenda dele lá, né? Sim. Então eu preciso deixar com que eu garanta para ele também um mínimo. Então esse é o meu padrão target, tá? Não tem uma lista disso, tá? Legal. Eu garanto um mínimo e dependendo dos contratos, nunca é pelo êxito. Porque como eu te falei, o mediador, ele não ganha por êxito porque ele não é obrigado a fazer acordo. O acordo pode ser uma consequência, como a gente falou, né? Então eu coloco um valor fixo por mediação, que normalmente é por hora. E aí, dependendo das horas que ele dedica para aquele caso, é o que ele vai receber de remuneração. Perfeito. Das pessoas que vão participar da mediação, normalmente a gente coloca um valor fechado, que é uma estimativa de horas. E no mediação empresarial, a gente divide entre a empresa e o consumidor que está lá. Em algumas situações, o próprio empresa paga. Tá? Mas sempre o valor, em tese, é para ser dividido entre as duas partes. Tá? Que é o que a gente vê, porque hoje 90% do que eu faço é mediação empresarial. E aí a empresa também, por exemplo, construtoras, me procuram para eu entrar em contato com seus clientes para tentar passar escritura, por exemplo. Esse é o modelo. Condomínios também. Então a gente tem vários cenários que a gente pode estar colocando a mediação. Então, desde família até uma discussão de um fornecedor seu que não entregou no prazo, que ele vai discutir, que ele Desde o precisa de prazo. preventivo, né, até Exatamente. E aí os já aconteceu um treinamentos, problema. e os treinamentos, que é bacana que você falou de treinamento também, o que a gente tem visto? Nesse momento, os call centers, os advogados, atendimento, têm usado muito empatia, que é a palavra do momento, né? E essa é uma grande ferramenta de mediação e de negociação, que é você colocar no lugar do outro e entender pela perspectiva dele. Mas isso não quer dizer que você vai concordar com o que ele está te falando e nem vai mudar a política da sua empresa. Você simplesmente vai ouvi-lo. E a escutativa também é um outro princípio, uma outra ferramenta de mediação que a gente também usa. Então e tem que toda no uma dia a dia... parte de treinamento mais voltada para essas áreas humanas da coisa. Né? Exatamente, quem está lá. Porque assim, hoje a gente usa muito as bibliografias da escola de Harvard de negociação. Então, sempre negociação baseada em princípios, né? Que é você focar
no problema e não nas pessoas, né? A gente mistura um pouco também de comunicação não violenta, que Que é é importante, que as né? pessoas estão Dependendo do usando caso, é muito bastante. importante. E até para fazer. E aí as perguntas são as nossas maiores ferramentas, Thiago, hoje numa mediação, porque é por meio de perguntas que você vai fazendo as partes falar, elas conversarem. E aí eu falo que o mediador, ele é um arquiteto, né? Ele é um jogo de xadrez, porque você tem que estar muito atento, você tem que estar num lugar do vazio, que eu gosto muito de um texto que é dessa época de pandemia, que uma pessoa escreveu falando que é a Dulce Nascimento, falando que quando você está numa mediação ou numa negociação, você tem que estar naquele lugar do vazio, onde você não tem partido de ninguém, para você entender. Está E aí, aberto a escutar, né? exatamente. E aí, Thiago, isso para venda, para esses seus hubs, isso cabe para qualquer área, para qualquer Legal. pessoa, tá? Estar atento a essa escuta, e a gente tem dado bastante treinamento para empresas sobre diálogo como ferramenta de solução de conflito. Que isso mais amplo que isso eu não consigo ter. Mas aí, neste treinamento, a gente passa por ferramentas de mediação, por como é a mediação, essa lei de mediação. Então, assim, a gente está falando de 5 anos de lei de mediação. Uhum. E Já na lei teve tem um toda uma artigo evolução. específico que fala sobre mediação online. Então, eu não estou querendo te mostrar nada que não seja, que seja novíssimo, né? E Uhum. aí a gente tem que, na Bacana. medida do possível, fazer com que isso seja uma mudança de paradigma, né? Disrupção, acho que não, Só, né? Vocês só adoram voltando um tecnologia. pouco, o termo disruptivo, né, é Sim, da moda. Só sim. voltando um pouco, acho que para o ponto que você mencionou, né, de depois que passar essa crise, essa questão da pandemia e tal, isso não pode mudar, né? A gente conversou na semana passada, ou 2 semanas, não me lembro mais, com um médico, né? E ele estava comentando ali a respeito da telemedicina, né? O Dr. André. Tá, E aí a telemedicina também teve que evoluir bastante por conta dessa questão da pandemia, mas já tinha coisas que eram regulamentadas faz tempo, né? tá. Mas o que ele comentou é que mesmo depois do relaxamento de algumas medidas de isolamento e tal, muitos dos clientes deles ainda preferem a versão online da coisa, entendeu? Então, a telemedicina ali, essa evolução meio que forçada, né, que a gente teve agora por conta da crise, ela é uma evolução que não tem volta, né? Então, as pessoas já começaram a se acostumar com esse novo normal e não vão querer voltar para o modelo anterior de tipo tenho que preencher uma papelada, agora já tem assinatura eletrônica para documentos, então muita coisa que eu tinha que ir no cartório, agora eu posso fazer online, né? E esse tipo de Exatamente. coisa as pessoas não vão querer voltar para o modelo anterior, né? Eu acredito que não e espero que não, até porque eu acho que a gente consegue agilizar muita coisa, né? Eventual leitura corporal da parte. Ai, uma ótima pergunta. Tá. Desculpa que eu já li, eu sempre falo que não é para ler, né? Mas é que Legal. ela entrou e eu tava até pensando sobre isso. O que acontece, né? A gente, para começar uma mediação, os mediadores, eles são os mesmos, que fazem físico e online, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não tem nenhuma diferença O entre o treinamento é o perfil. mesmo. O treinamento é o mesmo. O que muda, Legal. né? Cuidados. E aí a gente faz milhões de perguntas sobre cuidados que desde como você vai acessar, quem está com você, a nossa plataforma tem o sistema ISO tal, a gente está adequado à lei de proteção de dados, tudo que a gente está falando aqui é exclusivamente seu, é confidencial. Aí a gente até incluiu uma cláusula, que foi até uma sugestão do Diego Falec, que também é um mediador super importante do Brasil, que ele falou para a gente colocar um cuidado de falar, olha, eu declaro que eu não estou gravando, porque é muito fácil eu estar aqui com você e estar gravando o que está falando, né? Uhum. Mas a gente, do nosso lado de mediador, esse olho no olho, como foi a pergunta aqui, dá para eu saber se eu estou te olhando ou não? Você percebeu que eu estava aqui abrindo o meu WhatsApp para ver Sim, se tinha sim. alguma coisa? Ah, tá errado, Eu tá também puxei todo. uma notificação, né? Então, mas a gente está vendo e dá para olhar no olho. E na câmera é um pouco Sim. pela plataforma é um pouco melhor do que a gente está aqui. Porque a Uhum. pessoa, aparece 4 carinhas. Então, o que você tem que pedir é para ela chegar um pouco mais para frente, tem que estar num lugar claro, tem que estar numa luz adequada. É importante que ela coloque fone de ouvido se ela tiver, só que assim, a gente se deparou de várias pessoas que não têm fone de ouvido.
não E tem aí, como internet que eu faço? boa, né? E aí eu tenho que fazer por telefone. E aí eu consigo, da minha plataforma, ligar para essa pessoa e gravar do mesmo jeito. Mas aí Hum, eu quero, a pessoa vai confiar nisso, né? Quem sou eu? Quem é o meu mediador? E aí, sim, para sim. os mediadores, a gente tem, eles já têm uma condição melhor, eles já estão acostumados, eles estão num ambiente, não é um ambiente como o nosso agora de home office, que a qualquer momento, agora há pouco, minha filha veio falar que Uhum. tinha alguém esperando. Eu até li aqui o que ela escreveu, mas tinha alguém esperando lá embaixo para uma entrega que eu não estava esperando. E aí eu Sim, pode respondi, acontecer. pega, né? Eu escrevi aqui, pega, porque eu não sei o que que é. Então, assim, são cuidados que normalmente numa vida normal, Thiago, a gente não tem essas interrupções, né? Por É um exemplo, eu ambiente mais trabalho controlado, né? um ambiente super controlado. E é o que eu peço para os mediadores tentar, na medida do possível, porque a gente, neste momento, se fossem os meus clientes que eu já tenho, é uma coisa. Agora eu estou Sim. conversando com um público diferente. Um Que público que não o judiciário conhece, me né? Não mandou. sabe o que é. Sim, sim. Já Então, está numa existem situação cursos. reativa ali, né? Exato, e ele já está desconfiado. Então, eu preciso Sim. garantir que ele tenha isso. Eu acho que não perde pela experiência prática do dia a dia e por várias decisões que estão sendo tomadas nesse dia a dia, tá, Tiago? Que é mais difícil? É, porque eu tenho que ficar muito mais para Sim. frente, eu tenho que ver o que está fazendo, eu tenho que, às vezes, pedir para afastar a câmera para eu ver a mão. Eu sempre gosto Uhum. de ver as mãos, né? Você consegue afastar mais um pouquinho? Você pode arrumar a luz? Então, a gente perde uns 5 minutos iniciais falando: você está Para enxergando? organizar. Você está vendo meu Uhum. olho? Você quer que eu tire o óculos? Não sei o quê. E aí você vai, né? Quando você quiser interromper, levanta a mão, porque a gente está se vendo. Procura olhar para a câmera. E aí, com toda a técnica, né, Thiago? Porque para justamente não perder essa preocupação da Ana, que essa leitura corporal ficaria prejudicada Sim, numa sim, mediação sim. online, né? O que eu tenho suprido são esses cuidados, tá? De experiência, o cuidado em gravar, o cuidado para saber se ela está sozinha. Então, por exemplo, tem mediação que a gente faz 9 da noite ou 7 da manhã, porque eu É um tenho horário essa que a pessoa possibilidade. pode. Ah, Sim, agora sim. vai. E que horas que você vai estar mais tranquila, que você se sente confortável para falar com a gente? Então, é essa flexibilidade do online, né, Thiago? Então, é uma vantagem. Bacana. Mas que tem que se dedicar muito, e eu acho que quem cansa mais é o mediador, para ser bem sincero, viu, Ana? Porque o mediador ele tem que estar muito atento. Porque imagina, Thiago, que você vai ficar com 4 pessoas, né? Se a pessoa ainda está com o advogado, como são esses nossos casos, eu estou falando de 2 pessoas que estão separadas pela pandemia, né? Uhum. Mais outras 2 pessoas que estão separadas, mais um mediador e eventualmente um comediador. São 6 pessoas aí, 6 pessoas. uma em Então cada são lugar. 5 que o mediador está olhando. Sim. Então, para o mediador, eu acho que está sendo um trabalho muito maior. E a gente tem apoiado bastante com treinamentos, com estar presente, pedir para que ele não se iniba de falar: olha, eu gostaria que o senhor chegasse um pouco mais próximo da câmera ou um pouco mais distante. Ah, pode mostrar o documento agora. A gente tem pedido o documento um pouco antes, tá? Também para facilitar Uhum. isso. Mas no momento da mediação eu preciso pedir o documento, né? E é possível a gente criar aquelas salinhas, como o Zoom faz, privadas. Então as pessoas saem Uhum. e vão para uma outra salinha. Ou ficam sozinhos com o mediador, que é o que a gente fala do Ah, legal. rapport, né? E é aquele Aham. caucus, que é uma sessão privada. Então, para criar essa confiança, a gente pode ter essas opções. Ela se torna fácil na medida em que a pessoa conhece. Como a gente falou, se a gente está falando de pessoas que usam o Já usou pelo online, menos uma vez, que né? Sim, nesses sim. dias. E o que ajudou a gente? Várias pessoas passaram a usar o Zoom no seu dia a dia, Sim, nesse sim. momento, ou aí falaram um monte de coisa do Zoom, mas ele já ajustou, ele já trouxe várias atualizações em menos de um mês. Segundo o Uhum. pessoal de tecnologia, você deve saber também, a gente teve essas notícias que eles agiram. A Teve uma gente questão está de segurança, né, da de plataforma e tal, mas segurança. eles correram atrás Correr e para, atualizar em um mês, parece que teve mais de sim, 8, como chama? Atualizações lá. releases, né? Sim, sim. Releases, isso. 8 releases. Por outro lado, também tem o Google ali que está lançando a ferramenta deles, liberou para todo mundo, Exatamente. né? Tinha uma Liberou premissa geral paga e também. liberou Liberou. Facebook também correndo atrás para Todo lançar a mundo, né? sua, O né? Teams, né? O Teams, não sei se você usa, maravilhoso. Sim, Assim, eu fiz da um webinar Microsoft, pelo Teams, deu muito certo. A gravação fica perfeita. Você consegue até editar os vídeos, perfeito, assim. bacana. Então, assim, tá todo mundo, né? As pessoas, Ana, elas não interagem juntas. Elas ficam no mesmo ambiente como se fosse eu e o Thiago mais 4 pessoas. E aí o mediador vai falando e vai, E tem um todos ficam na protocolo ali tela. para seguir, né? Tem, a gente combina tudo antes. Olha, tem a Legal. vez da fala do mediador.
é como se a gente tivesse, porque quando a gente está ao vivo, Thiago, a gente fala que você tem o objeto da fala, e aí você tem a sua vez de falar, como se a gente estivesse falando com pessoas. Olha, então quando você quiser falar, você levanta a mão. Mas o mais importante é a gente aplicar a escutativa para eles. Porque imagina que é o momento que as partes estão cara a cara, né? E é aquele momento que ela tem que ouvir. Porque se você não ouvir, a gente perde. Porque hoje a gente fala que a gente não dialoga, a gente debate. Então a gente quer... quando você vai me perguntar, eu já estou pronta para contra-argumentar. E aí eu não te pergunto para entender pela curiosidade, é porque eu quero ganhar. E aí a gente tem vários exemplos disso do nosso dia a dia. Né? Então, aí o mediador, tudo isso é na pré-mediação, que a gente combina qual vai ser seu momento de fala, quando o outro estiver falando, aguarda, pode ir anotando, tá? Anota para não perder, né? E aí, uma técnica que é muito usada, Thiago, é o parafraseamento, que é o quê? Quando você me fala, o mediador pega tudo que você falou, tirando a parte negativa, né? Que ele não precisa falar com o mesmo peso que você falou, e fala, então, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, é isso, isso, isso. Aí ele ouve e a outra parte ouve pela segunda vez. Então, isso uma outra pessoa falando a mesma coisa, menos negativamente. Né? Isso é uma técnica fenomenal. Isso para reuniões de negócio, para negociações, isso faz todo sentido. Porque aí você corre o risco, se o mediador de errar, e às vezes o mediador ele nunca erra, tá? Só que a parte quando ouve o que o mediador está falando, fala, não falei nada disso, né? Ou a maioria das vezes a gente vê que ele fala, nossa, é exatamente isso que eu queria falar, né? Aí é checkmate, aí perfeito, né? Mas pode ser que ele vai ter que refalar da forma que ele quiser, porque ele não gostou do que ele ouviu. Mas aí é um momento, você imagina que mágico que é a mediação, né? Todos se ouvem naquele momento, e o mediador tem que ser muito concentrado. E aí... eu não vou falar para a Ana, não vou mentir para ela que os meus mediadores estavam tensos em fazer 100% online, porque eu não era 100% online até 2 meses atrás. Eu não vou te falar, meu volume eu tinha, mas é pequeno. Sim, só que aí muita gente também, né? Mudou a vida. Não tinha nada online e agora tem que ser online. Mudou a vida e a gente tem que se adequar. E tô adorando o quanto a gente está se dedicando. Não vou te falar que tá fácil, porque não tá, mas é o momento que a gente queria, como sociedade, todos nós da mediação. Então, era isso. Acho que é a pergunta do Marco ali, né? Como se analisa o contexto geral de demanda, aumentou pela flexibilidade, vai perdurar a mediação online. Perfeito, eu não tinha visto ainda. Marco, é isso, a gente está super acreditando, eu faço parte do Café com Mediação, que é um grupo de network de mediação, sem fins lucrativos, a gente é recebido em várias empresas, eu faço parte do subgrupo de mediação empresarial. Então, a gente tem produzido muito artigo nesse sentido, a gente tem se unido, a gente se recebido em várias lives, para quanto mais conteúdo a gente conseguir dar e quanto mais empresas como você, Thiago, nos chamar para contar para cenários diferentes, isso é muito relevante para a gente, né? Porque eu acho que a mediação online veio mesmo para ficar, né? Os tribunais nessa audiência online, falando com 7 juízes que eu falei ao longo dessa pandemia agora, e aí olha que legal, a mediação aproximando, né? Que eu não os vi há anos, né? Via uma vez por ano em alguns eventos e a gente viu online. Aí ensinei a entrar no online para a gente fazer e eles adoraram, querem fazer mais. E todos estão com essa sensação, Thiago, de atender os advogados despachar a petição com os advogados online, fazer audiência online e tá vendo como a vida deles está bem, não tem volta, né? Não tem volta mesmo. Então, acho que vai perdurar sim, não só o online, quanto a relação online, né? Resolver os problemas de forma online mesmo. Legal. Aí só para a gente dar uma finalizada, extrapolando aí essa questão, eu até tinha comentado contigo antes, eu vi uma startup que está propondo, né, criar tribunais descentralizados, usando ali a tecnologia de blockchain, então qualquer pessoa pode ser ali como se fosse um mediador, um júri, na verdade não um mediador, né? É mais um juiz ou um árbitro, um árbitro para poder julgar uma determinada ação, e aí tem ali uma recompensa, né? Ele é recompensado por esse trabalho. E aí eu queria saber o que você acha desse tipo de coisa, você acha que esse tipo de situação extrema, estamos falando aí, sei lá, de modelo da Estônia, né, que é 100% digitalizado, você acha que isso faz sentido? A gente ainda está muito longe desse tipo de coisa? Então, eu acho que tudo que a gente conseguiu, Thiago, nesses poucos meses, eu acho que a gente
é possível qualquer coisa ser feita, tá? Só que de quem está vivendo aí na raça desde 2013 na mediação, na época da lei de mediação, e sabendo o quanto a mediação ainda está a passos curtos, né? A gente teve o primeiro investimento numa Câmara brasileira, foi da MOL, né? Que ela recebeu o ano passado um investimento estrangeiro, mas a gente sabe que é difícil as pessoas terem essa segurança. Como eu te falei, para as pessoas que têm já adquire Bitcoin, por exemplo, aí eu acho que isso vai fazer sentido mais rápido, tá? Uhum. Mas eu acho que isso ainda tem que passar. Se a gente firmar nesse momento, eu acho que daqui 1 ou 2 anos, eu acho que isso vai ser totalmente possível. Nesse momento, eu acho que a gente ainda não consegue em todos os casos. Ainda tem um trabalho de De conscientização, né? De as pessoas conscientização, conhecerem a sim. tecnologia e o que ela pode fazer, E né? ocupar esse espaço, né? Porque é como você falou, acho que as pessoas já viram que funciona. Eu acho que esse foi o nosso grande momento de falar, olha, pode ser assim, funciona. E aí é o que uma desembargadora que foi bastante tempo do CNJ, ela chama Daldice Santana, e ela falou que aí cabe a nós, câmaras privadas, câmaras online, mediadores, mostrar a nossa qualidade. Porque quando você vai num lugar e compra e dá certo, você não indica. Sim. Quem nunca E se dá experimentou, errado, você fala mal para 10 e pessoas, né? acabou. Então, a gente tem que se desdobrar mesmo. Quando eu te falo que a gente está se desdobrando e trabalhando muito mais, mas que ótimo que a gente está tendo a chance de mostrar o que a gente sempre quis. Eu esperei por esse momento. Eu não queria que fosse dessa forma. Mas eu não posso ser leviana para você e falar que eu tô triste. Eu tô Uhum. feliz com o Instituto de Mediação e triste porque como que teve que chegar, porque eu acho que isso podia estar sendo diferente. E o depois, né, Tiago, eu acho que muito depois a gente tem que tomar muito cuidado e deixar o judiciário julgar o que realmente vai precisar, que é uma questão de saúde, que é uma questão social mesmo, em grande monta. Acho que as pessoas têm que ter. E os contratos menores, por exemplo, contrato de escola, renegociação. A gente tem feito muitas renegociações de contrato de Nossa, isso locação. vai ter muito, né? De Muito. escola E a gente também, já né? está Tipo, fazendo, tá? As escolas sim, ajudando a escola a se comunicar melhor com os pais, porque tem pais que querem que a sim. escola fale alguma coisa. E às vezes ela não tem nada para falar, mas o simples fato de falar, eu entendo a De empatia, ouvir, de né? novo, Já é um. né? Sim, Olha, eu entendo o que está passando, mas nesse momento eu não tenho nada para fazer, porque minha aula continua sendo dada e é só uma aula remota. Então, meu professor está sim. aqui, meu material é o mesmo. Eu vou te dar o desconto da comida, por exemplo, que muitas já fizeram. Eu vou te dar um Que já é desconto alguma X. coisa, e aí o cliente fica ali de alguma forma Eu satisfeito. mediei em 2 escolas, tá? E é um momento de reinvenção mesmo para as escolas, aproveitando que a Bárbara está falando, a gente tem que se reinventar. E volto a dizer, Tiago, que os advogados são nossos parceiros muito fortes, porque na medida em Bacana. que os advogados confiarem nas câmaras, e tem várias, é só pesquisar no site dos tribunais que as câmaras estão lá, tá? Estão indicadas lá. São as credenciadas, as que têm isso que eu te falei de ter esses requisitos de funcionamento. Então, eu acho que é o momento das pessoas buscarem mesmo essa qualidade, tá? Bacana. Só fazendo um link aí, então, né, com essa questão de se reinventar, a gente lançou agora o nosso programa Blue Jack Conecta. E a ideia é unir ali as startups, as legal techs, né, que estão buscando por pessoas que querem trabalhar, as pessoas que estão buscando por oportunidades e aquelas que têm ideias e querem tirar isso do papel, fazer a coisa acontecer. Que legal, Então, que é legal. justamente esse momento, né, É esse de o se momento. reinventar. Então, quem tiver interesse, chega lá no Super nosso site que legal. tem o Blue Jack Connect. Que legal. Não, é muito legal isso. E assim, a gente dar esse acesso a essas discussões super relevantes, né, Tiago? Porque quem garante qualquer contrato hoje do Blue Jack ou de qualquer um das suas startups já incluem cláusula de mediação, tem os modelinhos simples que eu posso te mandar. Já sai com Perfeito. isso para adiantar, né? E se não tiver, lembrando, se não tiver também de qualquer forma, Pode ser pode depois, né? passar. As pessoas têm que aceitar, porque é um ato voluntário, como eu te falei. Eu posso falar, Tiago, vamos fazer, mas no momento que está você e a outra parte, de novo eu vou te perguntar, Tiago, você aceita estar aqui, você está voluntário, e aí a gente está fazendo os aceites, viver a Click Signs, todas as assinaturas digital aí, para fazer tudo isso. Perfeito. Então tem bastante Muito bom. coisa. Tem Tem muita bastante coisa coisa nova. acontecendo e muita Sim. oportunidade, né? Sim. Tanto de trabalho, como eu te falei, porque eu acho que é multidisciplinar a mediação. Eu acho que o mediador tem um campo super legal, tem que confiar. E só para destacar uma coisa relevante para você, é que os mediadores que atuam no judiciário, agora que em alguns lugares começaram a ganhar, tá? Era voluntário. Uhum.
Ele só ganha hoje das câmeras privadas, na maioria dos Perfeito. lugares. Então, eles também se dedicaram aí em trabalhos voluntários, acreditando nisso já há Sim, algum sim, tempo, tá? perfeito. Bacana, muito bom. Eu acho que deu para a gente ter bastante, uma ideia aí bastante clara de como funcionam as plataformas de mediação e como elas podem ajudar a gente, seja empresas, pessoas físicas. Sim, sim. É bem Bom, aberto. quando você tiver a oportunidade e quiser vir aqui para Curitiba, está convidado aí para conhecer o nosso espaço do Blue Jack. Super legal, eu gostei muito de conhecer, quero conhecer mais mesmo, porque eu acho que tem muita coisa de tecnologia que a gente tem que estar super ligado nisso, né? Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que as câmaras precisam conhecer também. E você também, o que precisar da Target, mesmo nessas suas empreitadas aí, no seu ninho aí do Blue Jack, pode contar conosco Perfeito. também, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Obrigada e obrigada a todo mundo que participou aí. Se tiver alguma dúvida, depois você me manda também, tá bom, Thiago? Fechado. Pode deixar. Até. Obrigada, pessoal. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau.